Ok, boa noite. Iniciando então nossa aula, as apresentações dos seminários, trabalhos de consultoria, módulo 3. A Juliana. Pedro Igor está aí? Pode ligar a câmera? Eita, professor, eu estava falando com a desligada. Perdão por não ter ligado a câmera antes, é porque eu estou ainda com a farda do trabalho, aí eu não liguei, que eu cheguei quase agora em casa. Aí não deu tempo nem trocar a roupa. Muito bem, muito bem. Você vai os dois logo ou vai apresentar só um? Oi? Vai apresentar qual agora? Eu vou apresentar tudo logo. Vou apresentar como foi a consultoria como um Ótimo, todo. ótimo. Tá? Legal. Tá. Então pode Eu iniciar, vou eu vou compartilhar a tela aqui. fechar minha câmera aqui. Tá legal. Estou ligado aqui, Tá. qualquer coisa eu abro o e Vou comento. botar. Boa Vou noite a fechar a minha só todos. para ficar melhor a imagem. O senhor está vendo a minha tela? Está apresentando? Pronto, deixa eu voltar aqui para o começo. Tá já apresentando o slide? Sim, peraí. Oi? Sim, pode ir. Pronto, vamos lá. Primeiro, antes de começar a falar sobre a empresa e como foi uma experiência bastante gratificante, professor. Eu fui membro da EJA, então eu já tive a experiência de fazer um processo, né, de consultoria, e é algo que eu gosto muito de ver o resultado e de implementar tudo dentro da organização. Então, ter essa experiência novamente foi bastante gratificante. Que bom, fico Aí muito falando feliz um com pouco isso. agora, eu gosto desse ramo, né, de propor soluções para as empresas. Falando um pouco, né, eu quis deixar só a logo dela aqui, um pouco sobre a empresa, que é a doceria Dona Joana. É a empresa de uma amiga minha, que eu conheço a dona, é uma empresa muito pequena, professor, é uma empresa familiar. Ela possui apenas 3 membros, que é a Dona Joana, que é o marido dela, que ele fica mais responsável por fazer entregas e algumas vendas dentro da empresa. Tem a filha dela, que fica mais responsável por fazer toda a parte do marketing voltado para o Instagram e tudo que acontece dentro da empresa relacionado a essa questão, tirar fotos dos bolos, porque assim, ela é uma empresa que não tem loja física, né? Ela acontece tudo no meio virtual. Então, a filha dela, né, da dona Joana, fica responsável por fazer toda essa questão do marketing, divulgação de tudo que está acontecendo nas redes sociais. E a terceiro membro da Maravilha. equipe, né, da Você doceria da depois dona lembre de Joana. divulgar. Lembre de divulgar aqui o Senhor? Instagram deles. Lembre de divulgar aqui o Instagram. Divulgo. Divulga, é bem bonitinho, professor. E os bolos que ela faz são lindos, também gostosos. Mas continuando, né? E o terceiro membro da empresa é a dona Joana, que ela é responsável por fazer toda a produção, né? Os doces, tipo bolos de vulcão, bolos de aniversário, toda essa parte de doceria mesmo, ela que ela faz sozinha, né? Ela é a única pessoa responsável por botar de fato a mão na massa e fazer os bolos e vender tudo direitinho. As outras 2 pessoas é mais aquela parte do suporte que eu tinha falado para o senhor. Aí falando agora um pouco sobre a questão do diagnóstico, né, a utilização da SWOT, foi algo bastante interessante. Eu não fiz esse processo com a dona Joana em si, eu falei com a filha dela, né, que está diretamente ligada nesse processo. Foi uma conversa muito legal, ela tirou algumas dúvidas durante esse processo. Aí falando agora um pouco sobre os pontos fortes, a qualidade né, na produção, os produtos da Dona Joana, ele tem uma qualidade muito boa, até relacionado também, tem vários feedbacks que todo mundo diz, caramba, que produto legal, então eles têm essa marca, até quando eles fazem compra dos produtos também, eles visam comprar produtos, sei lá, um doce legal, as marcas que têm mais renome, que sabem que a qualidade é boa, para que no final o doce e o produto saia com uma boa qualidade também. Aí o segundo ponto forte que a gente identificou foi o atendimento.
A filha dela falou que eles recebem quase sempre mensagens: caramba, estava muito bom, o atendimento de vocês foi muito legal, desde o começo até o final, né, que é a entrega, todo o carinho, e tem a bolsinha que eles entregam, tudo bonitinho, organizado, com a logozinha da Dona Joana, tipo, aquilo, toda a preocupação para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Então, esses dois pontos fortes que chamam muito a atenção dentro lá, né, do processo da Dona Joana. Ainda pegando essa parte interna, né, que são os pontos da Dona Joana, falando agora um pouco sobre os pontos fracos. Eles não, como você é uma empresa pequena, são apenas 3 pessoas, eles não têm os processos estruturados. Quando a gente sentou para fazer o processo, eles não tinham nenhum fluxograma nem nada, né? Foi a primeira vez que a gente sentou para mapear qualquer coisa que tinha dentro da empresa. Então, eles não têm processo de nada mapeado, é muito na cabeça dos 3 de como é que funciona tudo, mas passar para o papel eles não possuem. Falta de controle financeiro, eles também não têm muita noção do que está entrando e saindo, é muito também da cabeça, principalmente da Dona Joana. Ela, entrou isso, saiu isso, lucrei isso. E do marido dela, que normalmente é ele, que às vezes vai fazer as compras, porque às vezes ela está lá na produção dos doces, aí o marido dela vai no mercado e faz a compra. Então, às vezes, não acaba tendo esse controle tão efetivo de tudo, sabe? Às vezes ele pega a nota do mercado e diz, deu isso, isso e isso, então nossos gastos foram esses. Então é muito subjetivo e até no papel mesmo que eles anotam tudo. E essa parte aqui, o terceiro ponto fraco, eles têm um espaço pequeno para estoque. Como eu falei, né, eles são uma empresa familiar, então tudo é feito na casa deles, eles não têm uma loja física, é virtual. Então, tem a cozinha lá da casa deles e é feito tudo lá. E por ter o armário, por exemplo, o armário deles é dividido com a feira da casa. Sei lá, um arroz, um feijão, tudo direitinho. Então, acaba que eles têm que colocar os produtos que é feito para realizar os doces da Dona Joana no mesmo armário. E acaba que o estoque fica... Não pode abranger o número de produtos para serem comprados. E, às vezes, isso atrapalha. Foi até um dos pontos que a gente pegou para fazer melhorias futuramente. E sobre as oportunidades, né? Mercado amplo, o mercado de doces é muito amplo, é um mercado que dá para se abranger muito. E confeitaria especializada. Hoje ela faz alguns doces, mas se ela se especializar um pouco mais e abranger novos tipos de produtos, ela pode pegar essa oportunidade e alavancar muito seu negócio. E mais ainda, continuando essa parte do lado externo, né, tem as ameaças. Doce, tem muitas pessoas que têm isso, eu só compro doce onde eu conheço, porque aquilo, ou ficou bom ou ficou ruim, ou ficou muito doce. Então, tem umas docerias já renomadas no mercado de João Pessoa, e que adentrar um pouco, às vezes, nessa e competir com essas docerias já renomadas da cidade pode atrapalhar um pouco, por ela ser pequena e não ter tanto conhecimento pelo público. E a outra ameaça é a instabilidade econômica. A pandemia atrapalhou um pouco e essa estabilidade na economia, aumento de preço diminui. E às vezes ela não pode estar mudando sempre os preços dos doces, porque já pega no bolso do consumidor. Então, essa estabilidade econômica também acaba atrapalhando um pouco a doceria da Dona Joana. Essa foi mais a parte do diagnóstico que a gente fez. Esse nome aqui embaixo, perdão, acabei esquecendo de apagar. Que a gente fez deles, é um ponto bem macro mesmo. A SWAT teve essa visão tanto dos pontos externos que ela pode estar abrangendo e os pontos externos também dentro da doceria. Aí, passando agora um pouco... tem aqui o nome, mapeamento de processo, mas perdão, é o diagrama de Chikawa. A gente fez também sobre o espaço pequeno no estoque, né? Porque foi algo que elas reclamaram muito, que atrapalha muito no seu dia a dia. Então, a gente fez uma Chikawa para tentar ver quais os pontos principais que mais atrapalha durante esse aspecto dentro da empresa, né? Que acabou sendo até um ponto fraco deles. Que quais os principais as causas disso. Aí, pegando aqui no começo da espinha de peixe, né? A parte do material, os armários são bem pequenos e tem que ser divididos com outras pessoas. A parte do maquinário.
Falta de equipamento, também tem armários que são só para equipamentos, então já são os equipamentos também que ela utiliza na casa dela como mãe, como dona de casa. Então, às vezes não dá para ter todo tipo de equipamento e alguns equipamentos precisam ser pequenos porque não teria acesso para armazenar. O ambiente pouco espaço, como eu tinha falado antes. Mão de obra. A mão de obra da Dona Joana ela é sozinha, como eu tinha falado antes. Eles não têm um método fixo. E a medida, eles não têm registro, né, das vendas e como é que acontece. Para a gente ter a noção por que esse espaço assim, anda tão pequeno e porque não pode ser expandido. Aí, pegando mais pela parte de mapeamento de processos. A gente fez esse processo de venda por encomenda. Por que a gente escolheu esse? Porque a gente quis identificar qual era o ponto que essa falta de espaço no estoque fazia de fato esse gargalo. Vou falar um pouco para vocês aqui, ó. Quando tem esse processo de venda por encomenda, o que acontece? Eles recebem um pedido, aí eles fazem um orçamento. Aí, depois desse orçamento, eles veem se o cliente vai querer, aí vem a confirmação. Se ele não quer, o processo já acaba aqui, porque ele não gostou do orçamento. Aí, confirma endereço, aquelas informações básicas, né? Aí, chega nessa parte aqui, que é um ponto crítico. Conferir ingredientes. Às vezes, a maioria das vezes, falta um ingrediente, está faltando alguma coisa, aí tem que correr para o mercado para comprar, porque às vezes não teve espaço mais no armário, né, no estoque, entre aspas, para guardar. Então, esse ponto aqui era um de gargalo deles que a gente identificou bastante. Aí, quando esses aqui era não, aí tinha que correr para comprar. Essa falha que eu falei para vocês. Mas quando conseguia, aí o processo seguia fluidamente. Que é confeccionar os doces, aí depois a Gabriela, que é a filha da dona Joana, fazia questão de tirar as fotos, recebe o pagamento e entrega o pedido. Aí ele faz uma pesquisazinha de satisfação, que é aquele até um ponto positivo que a gente colocou anteriormente, que a maioria dos clientes falam do bom atendimento, da qualidade do produto deles. Se eu estou falando muito rápido, não está entendendo, pode interromper, viu, professor? Eu acho que eu estou falando um pouco rápido. Mas... Não, tá tudo ok. Tá dando aí a parte de processo aqui foi tá isso. Chegando bem sim. Pronto, perfeito. A parte dos processos foram esses que a gente identificou e a gente queria melhorar, de fato, esse gargalo no estoque, porque, de certa forma, atrasa, sabe, a produção de tudo, porque se eu não tenho material, caramba, eu estou confeccionando algo, recebi uma encomenda e não tem, aí eu tenho que pegar o tempo de ir no mercado, de ver a mercadoria, de pegar tudinho, simplesmente só se eu tivesse aquele produto no estoque e não tenho, porque não tem espaço. Então, a gente focou mais nesse para fazer um plano de ação, de fato. Aí, a gente escolheu a ferramenta 5W para fazer a solução desse problema. Aí, eu coloquei o que, né? O que seria feito para fazer isso? Ampliar o espaço para o estoque. Por quê, né? Otimizar a produção dos doces, porque para que tudo ocorra de uma maneira mais otimizada e ela não precise esperar a ida no mercado do marido, até ele mesmo se deslocar até lá para confeccionar e não atrasar a entrega do pedido. Né? A equipe da dona Joana, que para fazer esse processo, que são os 3. A gente estava vendo alguns preços, porque precisa ser armários planejados. E para o espaço que ela tem, um armário planejado entre 2 e 3 mil reais, a depender do orçamento com a pessoa que ela está vendo ainda. Como é que seria isso, né? Como tinha falado, a instalação de armários nas paredes vazias. Na parede da cozinha dela tem algumas que estão vazias, então utilizar o máximo de espaço possível e a instalação desses novos armários seria propriamente destinada às coisas da doceria. Quando isso, ela pretende fazer isso até o primeiro trimestre do ano de 2022, eu botei 2020 aqui, mas foi um erro, perdão, de 2022, ou seja, até março, para esses armários estarem instalados, e onde? Na cozinha da dona Joana. Vou acompanhar depois esse processo para ver se deu certo, ou se a questão do orçamento, eu tinha conversado com ela, ela já estava olhando, então é só colocar agora a mão na massa para que esse problema seja resolvido. Isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, pode